Nem tudo é igual e nem todos são iguais. Inicio esse vídeo demonstrando a você alguns exemplos da diversidade em um pregador. Você pode perceber que cada pregador tem um jeito particular de pregar, tem um carisma diferente, uma forma diferente de transmitir a palavra de Deus. O primeiro que eu vou citar a vocês é aquele culto, é aquele mais voltado para a teologia, aquele que fala difícil. Desejo a paz aos eleitos de Deus que constituem o corpo de Cristo nessa terra. A igreja militante, a igreja peregrina. Quero proferir a vós hoje um oráculo da parte do Deus El Shaddai, Elohim, do Deus soberano. A experiência da fé não se limita no âmbito da enclausuração. Ela nasce nesse âmbito de recato e se estende por além muro. O segundo exemplo é aquele pregador que tem o seu carisma voltado para o extraordinário, os milagres, os prodígios, os sinais de Deus. Você está preparado para experimentar as curas, os milagres, os sinais, os prodígios que Deus tem para a sua vida nessa tarde? Eu tenho plena certeza que o que Deus vai fazer na sua vida foi o mesmo que Deus fez na vida do povo hebreu. Ele vai fazer com que você passe a pé enxuto no mar vermelho. Eu tenho plena certeza de que Deus vai fazer chover codornizes para você, de que Deus vai fazer brotar água da rocha para você, de que uma coluna de nuvens e de fogo vai te acompanhar durante a sua peregrinação nessa terra. Você crê? O terceiro exemplo é aquele pregador que tem a facilidade de pregar o amor de Deus, de transmitir a consolação de Deus aos corações. Bom dia, filhos amados do Pai amoroso, do Pai misericordioso. Quantas vezes você sentiu que as suas forças estavam minguando? Quantas vezes você sentiu que não havia mais motivos para caminhar? Que você acordou de manhã e disse: Deus, esse dia precisa ser diferente, porque senão não vou aguentar. E nesse dia Deus vem te dar uma resposta, para dizer que o dia mau acaba, para dizer que as tempestades acabam, são passageiras, e que a força dele vai te levantar, vai te sustentar, e você vai conseguir passar pelos momentos difíceis da vida de pé. Existe uma diversidade enorme de carismas em relação aos pregadores. Eu deixei por último aqui aquele pregador que tem o carisma mais voltado para o humor, aquele pregador mais extrovertido. Amém, amém, amém. Irmãozinho, depois você prepara uns 3 galões de água para mim, viu que eu sou sedento quando prego, bebo muita água. Amém. Boa tarde, galerinha de Jesus, tudo bem com vocês? Quero começar fazendo uma pergunta básica, simples. Quem aqui quer morrer? Levanta a mão. A irmãzinha ali levantou a mão, seja bem-vinda, minha irmã. Por que eu pergunto isso? Porque para entrar no céu tem que morrer, é ou não é? Meus irmãos e irmãs, vocês sabiam que eu entrei na dieta da porta estreita? É sim. Vocês não conheciam a dieta da porta estreita? Porque para entrar no céu tem que fazer jejum, para entrar no céu precisa ser fitness, precisa ser franzino como eu. A diversidade é uma característica da vida, do mundo, do universo e até mesmo do céu. Todas as coisas que existem debaixo do céu e até mesmo no céu são distintas entre si. Vamos começar pelo próprio Deus. O nosso Deus são 3 pessoas, mas um só Deus, a Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas, mas com missões diferentes, missões distintas. Deus Pai Criador, Jesus Filho Salvador, o Espírito Santo Santificador, Consolador, Protetor. São 3 pessoas, mas um só Deus. Mas essas 3 pessoas têm missões diferentes, distintas, diversidade divina. Quando observamos a criação, nós percebemos que a diversidade é uma marca de Deus. O Senhor cria o céu e a terra de forma alternada, de forma variada, de forma diversificada. A luz diferente das trevas, o dia diferente da noite, o sol, a lua, as estações do ano, que são distintas entre si, cada uma tem uma característica própria. Então Deus cria as plantas, as ervas,
as árvores que até hoje o homem continua descobrindo, catalogando novos nomes de árvores, de plantas. Deus cria os animais, tanto os animais que voam, os animais que rastejam, os animais que estão submersos nas águas, todos com sua devida espécie, de uma forma variada, uma multidão de seres vivos, cada uma com sua espécie. Deus cria os lugares e hoje nós olhamos para a criação de Deus e vemos essa diversidade presente, a variedade de animais, a variedade de plantas, a variedade de lugares. O Brasil tem uma característica diferente, a Nova Zelândia tem uma característica diferente, os Estados Unidos têm uma característica diferente, porque Deus criou de forma diversificada. E Deus cria a mim e a você, Deus cria o ser humano, homem e mulher, cada um com sua característica diferente. Deus nos faz diferentes. Deus coloca características próprias na mulher, Deus coloca características próprias no homem. Diversidade. Vemos assim que a criação de Deus é enorme, mas não é uniforme, não é monótona. É como um quadro pintado com muitas cores. O azul, o amarelo, o verde, o preto, o bege se confundem, se misturam, formando um espetáculo de cores, formando um show de variações. Diversidade. Mas o mais interessante é que a diversidade de Deus não é sinônimo de bagunça, de desordem, de desequilíbrio. Porque poderia muito bem, por causa dessa diversidade de pessoas, por causa dessa diversidade de coisas, haver um caos na terra, uma bagunça total. Mas não, a diversidade em Deus produz unidade. É aqui que eu quero falar com você sobre a unidade na diversidade ou a diversidade na unidade. Como eu citei antes para vocês, o nosso próprio Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas com missões diferentes, mas formam um só Deus. São um só Deus. Eles não brigam entre si, eles não têm ciúmes um do outro. Eles formam um só Deus. Comunhão, unidade. Como Jesus falou, como eu e tu, Pai, somos um. E São Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, falando sobre a diversidade de dons dentro da igreja e sobre a diversidade de ministérios, ele diz o seguinte: há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. E depois, nesse mesmo capítulo aqui, São Paulo vai fazer uma analogia da igreja como sendo o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado por vários membros, mas todos esses membros trabalham para proveito comum também. E ele diz no versículo de número 14 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios: assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. E ele diz no versículo 15: se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? E lá embaixo também no versículo 21 está escrito: o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Ou seja, cada membro depende um do outro. Cada membro que existe no nosso corpo tem um propósito, tem uma função. Até aqueles que parecem os mais insignificantes. Você não pode querer arrancar o dedinho do pé, ou esse dedinho que é o menor de todos, porque cada dedo, cada membro tem a sua função específica. Assim somos nós no reino de Deus. Somos formados por uma multidão de pessoas com dons diferentes, com características diferentes, mas todos nós somos importantes na obra do Senhor. Aqueles que parecem mais fracos, na verdade são importantíssimos, não estão ali por acaso. Nós formamos um corpo, nós somos como um veículo, como uma máquina, existem várias peças. Tem aquelas pecinhas que parecem insignificantes, que se nós olharmos com um olhar talvez de desprezo, nós vamos dizer, para que essa peça existe aí? Mas aquela pecinha que talvez pareça insignificante, tem uma função naquele veículo, tem uma função naquela máquina. Somos peças de uma grande máquina que trabalha para um propósito comum. Então, irmãos, apesar de sermos diferentes, trabalhamos para o bem comum, caminhamos para o mesmo lugar,
trabalhamos para que conquistemos o mesmo objetivo. Jesus orou ao Pai pedindo a nossa unidade enquanto filhos do Pai. João 17, 21, que todos sejam um. E o início da igreja foi um início de unidade, foi um início de diversidade na unidade. Atos 2,44 diz: todos viviam unidos e tinham tudo em comum. Então nós precisamos excluir da nossa convivência as divisões. Nós precisamos excluir da nossa convivência, irmãos e irmãs, a rebeldia, não respeitar o outro, não respeitar a autoridade daqueles que foram colocados numa posição de autoridade. É pecado. O individualismo, viver só para si, porque o reino de Deus é coletividade, é uma diversidade trabalhando para o bem comum. Não somos concorrentes, somos cooperadores do reino de Deus. A diversidade trabalha em unidade para uma única finalidade. O que eu quero dizer para você também, meu irmão e minha irmã, sobre diversidade: todos nós seres humanos somos diferentes um do outro, como eu falei. Então nós não fomos criados em séries como um robô. Nós não somos como produtos que foram fabricados e neles foram colocados um rótulo, todos iguaizinhos. Não, Deus nos criou de forma particular, eu e você. Nós somos especiais, somos únicos. As impressões digitais são únicas em cada indivíduo debaixo do céu. Até mesmo os gêmeos, que aparentemente são idênticos, as suas digitais são diferentes, porque Deus nos criou de forma diferente. Você é único, eu sou único, meus irmãos e irmãs. Cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos uma personalidade, um caráter, um temperamento. Cada um de nós temos um talento especial, temos uma realidade, nós temos uma vida diferente. Olha o que a palavra diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, sobre a diversidade de carismas também, sobre a diversidade de missões de ministérios também dentro da igreja. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, a outros doutores. Deus não encheu a terra somente de apóstolos, Deus não encheu a terra somente de pregadores, Deus não encheu a terra somente de intercessores, Deus diversificou as missões. Então eu tenho uma missão, você tem uma missão diferente, e todos nós, como eu falei, trabalhamos para o bem comum. Cada um de nós somos particulares aos olhos de Deus. E como último tópico dessa reflexão, eu digo a você que não há distinção de pessoas para a salvação. Deus não faz distinção para salvar. Já não há mais raça, não há tribo, não há cor, não há língua, não há nacionalidade. Jesus quer salvar toda essa diversidade de gente, de raça, de tribo, de pessoas, de filhos dele espalhada pela terra inteira. Por isso Gálatas 3:28 diz assim: já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Jesus morreu de braços abertos na cruz, acolhendo a humanidade inteira. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus envia os discípulos, ele diz: pregai o evangelho a toda criatura, porque Deus não faz distinção de pessoas. Só vai haver distinção no último dia entre pecador e justo. Somente os justos entrarão no reino celestial. Os pecadores ficarão no lado de fora, mas todos nós que abraçarmos a fé, cremos em Jesus Cristo, seremos salvos. Então galera, é isso, eu fico por aqui, convidando você a viver a unidade na diversidade, convidando você a tomar posse de que você é único, de que você é especial, de que você tem um talento especial, de que você é único aos olhos de Deus, e de que nós somos parte de um todo, de um corpo, que seremos salvos, que estaremos no grande banquete um dia. Deus abençoe sua vida, fique com Deus e até breve, em nome de Jesus. Boa tarde, irmãos. Deus, nós vamos falar hoje sobre o amor de Deus. O amor de Deus que supera, né, todo entendimento. Na verdade, é a paz de Deus, né, que excede todo entendimento. Mas
Vocês entenderam, né? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar com você sobre missão, sobre movimento, sobre estar sempre a serviço de Deus. Irmãos e irmãs, a lógica do Evangelho é você estar sempre em movimento. Você não pode permanecer como uma estátua parada. Você precisa se movimentar, você precisa andar, você precisa se mexer. Eu te convido a você, desperta, sai do teu lugar, vai adiante, vai depressa como a Virgem Maria fez. Então, irmãos e irmãs, essa é a palavra que Deus tem para você nessa noite. Eu creio muito que Deus conseguiu alargar a sua visão de uma maneira que você não enxerga mais de forma limitada, mas que você enxerga de forma além, que você tem um olhar de águia. Eu creio muito nisso. Amém?